Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura inicial no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Jesus na cruz, já no último momento, ele gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com essas palavras, ele deu o último suspiro e morreu. Eu gosto muito dessa expressão, nas tuas mãos, Senhor. O mundo olhava e não via saída para Jesus. O momento era crítico, grave. E o mundo olhava e não via saída para Jesus. Parecia que não tinha escapatória para ele. Mas havia saída. E uma saída confortável, larga, espaçosa. Que saída? A ressurreição. Marcos capítulo 10, versículos 33 e 34. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído. Traição não é uma coisa boa, é terrível. Será traído, entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Será condenado à morte, entregue aos gentios, aos romanos, escarnecido, zombado, cuspido, açoitado e finalmente morto. Mas esta não é a última palavra. A última palavra que ele usa aí é ressurreição. Ao terceiro dia ressuscitará. Porque ele estava nas mãos daquele que o haveria de ressuscitá-lo. Ele então tinha essa confiança. Mas para Jesus não existe essa frase, não tem saída. Para o Senhor não existe, não tem saída. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ou seja, morreu. A situação não poderia ser pior. Mas ele sabia que o Pai estava no comando, no controle de tudo. Então tem saída. E quando o Pai está no controle,
tudo termina bem, termina do jeito que Ele quer, porque terminar bem é terminar do jeito que Ele quer. O Senhor Jesus voluntariamente se deu por nós, Ele se entregou por nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele se entregou por mim, Ele morreu por mim. E esse se entregou por mim, morreu por mim, aqui temos um gesto que evidencia o seu amor. Porque o texto diz, o qual me amou. E foi porque Ele me amou que Ele se entregou por mim, morreu por mim. Mas Ele morreu por mim, e aqui é muito importante você notar, no próprio texto que eu citei, Ele morreu por mim para me fazer morrer com Ele, nele, para o pecado. Cristo foi crucificado por mim para me crucificar com Ele, porque estou crucificado com Cristo, diz o texto. Então, irmãos, quando o Senhor deu o último suspiro, Ele estava se entregando por mim. Foi o momento em que Ele se entregou. Ele entregou a vida dele. Ele se entregou por mim. Ele estava ali se entregando por mim, morrendo por mim. A morte do Senhor não foi uma morte apenas por mim, mas também foi uma morte comigo. Morreu por mim para que eu pudesse morrer com Ele. Ele morreu pelos pecadores e morreu com os pecadores em seu corpo. Por quê? Porque Ele, ao ser levantado na terra, Ele atraiu a todos em seu corpo, para o seu corpo. E ali todos foram identificados. E quando Ele morreu, todos morreram. Essa era a compreensão do apóstolo Paulo. Ele disse: o amor de Deus nos constrange, julgando nós isto: se um morreu por todos, logo todos morreram. Vejam bem, se um morreu por todos, logo todos morreram. A morte de Jesus não foi uma morte simbólica, foi uma morte real, total, real. E se a morte dele foi uma morte real, a nossa também foi. Também foi, porque o texto diz que se um morreu, e de fato morreu, todos morreram com ele, porque todos foram atraídos por ele a si naquela cruz. Mortos com Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, porque foi para o pecado que nós morremos, que Deus nos levou a morrer em Cristo, no corpo de Cristo. Mortos com Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, e pela nossa ressurreição, juntamente com Cristo, ganhamos a sua vida, porque Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6.
E a partir dessa nossa ressurreição com Cristo, Ele mesmo está em nós. Ele mesmo está em nós, porque agora Ele vive em mim. Cristo em vós, Cristo em vocês. Cristo vive em mim, Ele é a nossa vida. Então, irmãos, lá na cruz, quando o Senhor Jesus falou com Maria e João, Ele fala sussurrando, e eles escutam. Mas ao terminar a sua empreitada, a sua missão, a sua empreitada salvadora, Ele dá um grito, um brado forte. Ele dá um grito, não de um moribundo, mas de um Salvador. Um brado para ecoar no universo inteiro. Seu grito foi ouvido desde o mais profundo do inferno à galáxia mais distante do universo. Impressionante. Nenhum crucificado, no estado que Jesus se encontrava, conseguiria dar aquele grito. Nenhum. Ninguém daria um grito daquele que Ele deu. Teria condições para dar um grito daquele. E Ele começa gritando assim: está consumado. Está consumado. E aí é que Ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. Está consumado. Está feito. Está terminado. Missão cumprida. O que foi consumado na cruz? A nossa redenção, nossa salvação. O trabalho da redenção estava agora realizado. O preço do pecado foi pago totalmente. A maldição que estava sobre nós foi destruída definitivamente. Na cruz de Cristo nós fomos perdoados, anistiados e alforriados. Na cruz do Calvário, Jesus carregou os nossos pecados todos e deu fim cabal, terminante em todos eles. E tem mais. Lá na cruz, Cristo não só tirou os nossos pecados, mas também nos matou para o pecado, nos libertando totalmente dele. Cristo no Calvário triunfou sobre o demônio e tudo que dele procede. Na cruz, Cristo abriu um novo e vivo caminho para a presença do Pai, de Deus, pela sua carne rasgada. A vitória de Cristo no Calvário me garante salvação eterna. O projeto de salvação do Calvário está terminado e perfeito. Tudo está feito e feito perfeitamente. Não há nada que você possa acrescentar para melhorar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nada. Nem tente isso. É uma salvação pronta, prontinha e perfeita. Nada precisa ser acrescentado
a cruz do Calvário. O que eu tenho que fazer? Nada. Ele já fez tudo. Apenas crer. Eu só preciso crer. Que Deus nos ajude, irmãos, a conhecer a obra do Filho amado, a obra consumada na cruz. O mundo olhava e não via saída para Jesus. Mas ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Palavras de contentamento, palavras de confiança, confiança no Pai. A morte foi vencida e será banida totalmente do universo de Deus quando o mortal se revestir da imortalidade. Terminado esse projeto Calvário, projeto da cruz, depois de 3 dias, Cristo ressuscitou para revelar o tudo que Ele fez por nós, em nós, e o tudo que Ele é agora em nós, dentro de nós, no nosso coração. Isto é segurança, garantia de salvação eterna para nós. A obra do pecado deixou o homem nas suas próprias mãos. Mas é tão maravilhoso sair das nossas próprias mãos para as mãos daquele que tudo pode, para as mãos do Senhor, as mãos poderosas do Senhor. Ele nos colocou lá. Só a pessoa de Cristo e a obra de Cristo na cruz do Calvário pode fazer essa mudança, tirar a gente das nossas mãos e colocar nas mãos do Senhor, me tirar da minha mão, porque o ser humano acha que tem o controle, acha que tem o domínio, o controle da sua história. Não tem nada. E eu preciso ser colocado nas mãos daquele que tudo pode, nas mãos poderosas de Deus. E só Ele pode fazer. Tem um texto aqui que eu gosto muito dele, um texto que me dá uma segurança muito grande, que é João capítulo 10, versículos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu sou um daqueles que crê na segurança eterna da salvação. Aqui Jesus está dizendo, e eu não quero entrar em interpretação nenhuma, só ficar com o que Ele está dizendo aqui. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna. E elas, porque Ele está falando com as suas ovelhas, nunca perecerão. Prestou atenção? Eu lhes dou a vida eterna. E elas, as ovelhas do Senhor, nunca, nunca, nunca. O que é nunca?
é nunca. Perecerão. Perecerão. Tampouco ninguém. O que é ninguém? É ninguém. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. É Jesus dizendo, gente. Eu creio nisso. Meu Pai que as deu a mim. Aqui está falando do Pai e das ovelhas. O presente de Jesus é a igreja. O presente do Pai a Jesus são as ovelhas. É a igreja. É você salvo, regenerado. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. E outra vez a palavra ninguém. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. As mesmas mãos que ele lá na cruz se colocou. Pai, nas tuas mãos me coloco, me entrego. Quem são essas pessoas que estão nas mãos de Deus? Nas mãos de Deus. Do Filho, porque Ele é Deus. Do Pai, que é Deus também. São aquelas pessoas a quem Jesus falou: eu lhes dou a vida eterna. São aquelas pessoas que receberam a vida eterna. Que vida eterna é esta? Jesus falou o que ele falou. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Depois ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 21. E depois ele falou de novo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E João vai dizer depois: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. O Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus
e a vida eterna. Ele é esta vida eterna. Ele é a vida com abundância em nós, porque esta vida com abundância é Ele em nós. Esta vida eterna é Ele em nós. Agora, para ganhar em si esta vida eterna, você precisa aceitar pela fé a sua morte para o pecado em Cristo na cruz. Nós só podemos encontrar vida eterna neste conceito: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Falou Paulo em Colossenses 3:4. Com Cristo fomos crucificados e mortos. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo. A nossa ressurreição com Cristo, neste momento, é uma ressurreição do ponto de vista espiritual. Mas haverá a ressurreição do corpo. Haverá a ressurreição daqueles santos que morreram em Cristo. Um dia haverá também. Então, Jesus prometeu às pessoas, ou seja, às suas ovelhas, às quais Ele concedeu a vida eterna. O que Ele prometeu? Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isto é paz, é segurança, é proteção, é garantia, é tudo. Quem está na mão do Senhor Jesus Cristo também está na mão do Pai. Jesus falou: meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Estamos nas mãos do Senhor Jesus e estamos nas mãos do Pai. Haverá alguma força capaz de vencer esse potencial todo? O estar na mão do Senhor Jesus e do Pai, é a condição que nos traz todas as proteções e todas as garantias. Jamais perecerão. Jamais perecerão. E ninguém as poderá arrancar da minha mão e da mão do meu Pai. Foi o que Jesus disse. Segurança total. E os mercenários da religião, e os falsos profetas, os falsos mestres, não vão conseguir nada com as ovelhas de Jesus. E o diabo? O diabo não pode destruir a obra de Cristo naqueles que foram salvos por Ele. E o pecado está vencido pela obra do Calvário. E a tentação? A tentação será vencida.
Não estamos negando tentação, mas será vencida pela vida de Cristo em nós. E o mundo? E o mundo? O mundo maior é o que está em nós do que o que está no mundo. João falou na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 4. Ele falou: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está em nós? Cristo. Quem está no mundo? O maligno, porque o mundo jaz no maligno. Cristo está em nós. E a apostasia não vai abalar a nossa firmeza, nem a nossa evolução em Cristo. E o anticristo? O anticristo? Paulo falou assim: o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Aqui ele está falando do anticristo, que vai vir. Ele virá, certamente virá. E aqui Paulo está falando dele, e ele diz: o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então, o anticristo, com todo o seu potencial satânico, não aguenta um sopro do Senhor Jesus. Pronto, já era. Não aguenta um sopro. Como que alguém que não aguenta um sopro do Senhor terá condições de arrebatar a sua ovelha de sua mão? Se você foi colocado nas mãos do Senhor, pelo próprio Senhor, nenhum inimigo poderá prevalecer contra você. Quem poderá sequer se levantar contra aquele que é maior do que todos? Ninguém. Dá para crer? Ou não dá? Quem está na mão do Senhor não fica na mão de ninguém. Quem está na mão do Senhor Jesus, na mão do Pai, não fica na mão de ninguém. Ovelha de Jesus está na mão onipotente de Deus. Como é bom descansar em suas mãos. Como é bom descansar nos braços eternos de Deus. Como é bom ser ovelha de Jesus. Você é ovelha de Jesus?